Vamos com o tema cota, porque é uma das coisas que eu mais recebo pergunta, mais tem dúvida, é como cotar um projeto, como cotar um desenho. Então vamos lá. Primeira coisa, você sabia que as medidas acima de 1 metro, a norma 6492 indica que você coloque ela em metros. Só que as medidas abaixo de 1 metro, ela deve ser colocada em centímetro. Ou seja, quando você coloca, por exemplo, 60 centímetros num desenho, você está desenhando na planta e vai botar o númerozinho 60. Você não vai botar 0,60, você vai botar 60, só o 60. Pois é estranho, né? Mas é isso que a norma 6492 estabelece, que medidas, né, cotas que sejam colocadas com medida acima de igual ou acima de 1 metro, você coloca 1,00. Se for 99, já vai ser só 99, ao invés de 0,99. Então, as medidas abaixo de 1 metro, elas serão colocadas em centímetro, tá? Agora, tem outra coisa também que a norma estabelece. Quando você tiver milímetro em uma medida, né, aí você escreve ela com um formato de expoente. Então, bota aquele tracinho embaixo, um númerozinho pequeno e coloca aquela medida ali, tá? E isso é uma das coisas. Outras coisas, por exemplo, você não pode colar sua linha auxiliar de cota no desenho. Né? Tem que deixar sempre afastado. A norma estabelece que a primeira sequência de cota que você coloca, ela esteja a 2,5 cm afastado do desenho. E as subsequentes vão estar a 1 centímetro. Você sempre vai colocar as cotas menores antes e depois vai chegando a última cota de mais fora do desenho, ela vai ser a cota geral da planta, né? Da medida total geral. Nunca a gente deixa linha de cota sem o número em cima, nunca. A gente também não deixa pedacinho de cotas. A gente não cota, por exemplo, eu tenho um lado todo de um desenho. Eu não coto pedacinho, pedacinho. Eu passo uma linha inteira de cima a baixo e coto todos os pedaços que eu preciso. Passo uma segunda linha depois dessa, coto medidas mais ampliadas, mais somadas daquelas submedidas. E a última de todas é a medida geral desse ambiente, tá? Então, isso é super importante. Outra coisa, os números das cotas, eles não são colados na linha, eles ficam flutuando, tá? Então, eles ficam acima da linha de cota. Sempre linha de cota segue aquela regra de escrita, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Porque sempre que a gente faz uma leitura de planta, a gente olha de cima para baixo e olha da esquerda para a direita. Então, toda a nomenclatura, toda, né, escrita que você fizer e as numerações de cota, de números, de tudo, vão seguir essa norma, tá? De direção onde você coloca esses dados, certo? Outra coisa que a gente precisa colocar a linha de cota, ela é um elemento importante dentro de um desenho, mas ela não é para ser mais destacada do que uma parede, por exemplo, numa planta baixa. Ela não é para ser mais destacada do que outros elementos que são importantes na planta, tá? Então, a linha de cota e o número de cota, eles têm que estar com hierarquia de linhas mais coerentes com o resto, ou seja, não é para estar mais grosso do que tudo e também não é para estar invisível, mas uma linha média que consiga comunicar essas medidas que são de extrema importância, mas ao mesmo tempo que não brigue com as outras informações que são super importantes na planta. Cada prancha, cada tipo de prancha tem uma informação, né, que precisa ser dada pro interlocutor, para quem vai pegar aquela planta. Então, isso é importante ficar atento, tá? Aí a outra pergunta que é muito comum: quantas cotas eu tenho que botar no meu desenho? Gente, essa pergunta, ela não tem uma resposta padrão, ela não tem uma fórmula mágica. O segredo disso é olhar um desenho e perceber se alguém que não foi você que fez o desenho, né, uma terceira pessoa pegar o seu desenho, ela consegue descobrir todas as medidas daquele desenho, tá? Então, assim, a gente vai colocar a quantidade de cota que for suficiente para que uma outra pessoa compreenda as medidas todas do desenho e ele possa ser executado como projeto, tá? Outra coisa é ter o cuidado para não repetir cotas, né? Então, você arruma a sua prancha para não ficar confusa, né? Mas coloca todas as cotas que precisam, mas não fica repetindo cota, tá?
que não seja necessário. Então, o que não for necessário, não se coloca. A outra coisa é se o espacinho que você tem na linha de cota e no desenho não dá para escrever o número da cota, o número, né, a medida da cota. Você pode fazer uma linha auxiliar, puxar a linha auxiliar, indicando de onde vem e coloca aquela medida, né, nessa linha auxiliar, tá? Então, assim, cota é um elemento de extrema importância dentro do projeto, tá? E precisa seguir essas regrinhas e precisa estar lá a quantidade suficiente para alguém entender o seu projeto e que ele possa se comunicar, tá? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, vai no nosso canal do Instagram, se inscreve, bota lá o sininho para poder saber quando sai coisa nova. Enfim, gente, vamos compartilhar isso aqui porque conhecimento é bom para todo mundo, melhora nosso mercado como um todo, tá bom?